ouvirmos a palavra do Senhor, daquilo que Deus colocou no meu coração, logo pela manhã. Salmo 121, versículo 1 diz assim: Davi, rei Davi, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quantas vezes você pode se lembrar nesse momento, quando você olhou para alguma situação, quando você se encontrou numa situação e você falou: e agora? Para quem que eu peço socorro? Tipo o Chapolin, né? Quem poderá me salvar? Davi, ele faz uma pergunta, porque ele olha para o monte, ele olha para uma montanha, então a gente imagina que deveria ser algo mega, que ele poderia talvez ter uma certa dificuldade para escalar, para subir, talvez nem enxergar o que havia do outro lado, mas traz um sentido de que ele está tipo numa situação que ele não sabe o que fazer. Mas ele fala: da onde vai vir o meu socorro? Porque do que eu estou vendo aqui, nem imagino se vai vir, como pode vir, ou se alguém vai vir me socorrer. Davi, ele começa esse texto com uma pergunta, diante de um obstáculo, que muitas vezes, não só situações, mas às vezes nossa mente e o nosso coração também pode já ter produzido, ou talvez você até esteja numa situação como essa, com um obstáculo aí no seu coração, com o coração fechado, ou com uma amargura, com uma tristeza, ou algo que aconteceu na sua família, te deixou um pouco mais abatido, e você não sabe como fazer, ou a quem recorrer. E essa pergunta, talvez ela possa fazer sentido para você em algum momento. Talvez não agora, mas no futuro. Então nessa pergunta a gente vê que há um chacoalhar aí nas estruturas emocionais de Davi. E quando nós não conseguimos ter o controle da situação, principalmente quando a gente não consegue ver o que está ali na frente, ou o que pode dar ali na frente, as nossas estruturas emocionais, elas ficam totalmente fragilizadas. A nossa tendência é começar ou a recuar, ou deixar alguns compromissos, desistir, abandonar até mesmo aquilo que estamos sendo desafiados, que está nos chacoalhando. Começa a aparecer ali vários questionamentos dentro da nossa mente e do nosso coração. Você já se encontrou assim? Começa a vir muitas dúvidas. Você fala: poxa, será que eu fiz certo? Será que eu estou no lugar certo, na hora certa? Mas está dando tudo errado. Poxa, eu fiz o máximo que eu pude, mas ninguém percebeu, nada aconteceu, nada mudou. Começa a vir um monte de incertezas no coração, que a tendência natural do homem, do ser humano, é realmente se fechar, porque a gente se encontra numa linha limítrofe. Quando a gente chega num estágio onde você fala: poxa, eu não consigo avançar mais. É tipo você pegar um copo com água e você vai enchendo, você sabe que vai ter um limite. Vai chegar uma hora que vai transbordar. Algumas situações que nós podemos viver, ou que estamos vivendo, elas podem estar transbordando, ou prestes a transbordar. E isso pode nos abalar. Davi, ele mostra um momento como esse. E agora, o que eu vou fazer? Quem vai me socorrer? Ele descobre uma limitação humana. Quem aqui tem limites? Quem aqui já falou: para de mexer comigo porque eu não estou aguentando mais, eu não me responsabilizo se você continuar? Já falou isso? Se já falou, é porque você tem sangue quente. Você é um ser humano, você não é um sangue de lagartixa. A gente, com certeza, se não passou, vai passar por alguma situação que os nossos limites, eles vão estar esgotados. As estratégias já foram, as energias físicas já escorreram pelo ralo,
a gente não consegue mais encontrar mais possibilidades de realização, porque já está no limite do limite. E aí você fala, pô, não adianta nem carregar mais a bateria, porque a bateria já foi, tipo bateria de celular. Sabe quando a bateria do celular ela estufa? Já aconteceu isso com o seu celular? Ela já foi, chegou tanto no limite que ela até estufou e o celular ficou mais gordinho. Ainda bem que não explodiu, né? Às vezes a gente pode estar numa situação como essa, a gente pode se encontrar e a gente começa a lidar de cara ali com o quê? Com a nossa natureza. A gente começa a lidar de cara com a obra da carne, com quem nós somos de verdade, com uma boa parte nossa que ainda não foi tratada pelo Espírito de Deus. Por isso que fica aquela briga, por isso que fica aquela luta, fica uma confusão na mente, vou para frente, vou para trás, faço, não faço, fico parado, falo com alguém, não falo com ninguém, por causa que houve um esgotamento físico, emocional, de ideias, e aí nós ficamos realmente abatidos, talvez por uma deslealdade de alguém, ou por fofocas emendadas de mentiras que falaram de você. Muitas coisas podem mexer conosco e você se encontra realmente nesse limite, nessa linha onde você fala, eu não consigo mais passar daqui porque eu não enxergo mais solução. Talvez uma perda familiar te levou a isso, a perda de um emprego. Tudo isso mexe não só com você, mas também com quem está próximo de você. Porque nós começamos, quando nós estamos no nosso limite, nós também começamos a demonstrar comportamentos. E muitas vezes quem está próximo, aqueles que nós amamos, aqueles que nos amam, esses acabam tomando mais as rabiadas. Já tomou alguma? De quem você ama? E aí tem que praticar mais o amor ainda, né? Tem que suportar. E aí você vê se teu limite também de praticar o amor, dar a outra face, também está presente. Cada pessoa vai ter uma reação diferente, cada um de nós temos uma medida, não tem como a gente se colocar no lugar das pessoas e falar, poxa, aquilo ali eu aguento, aquilo lá eu não aguento. Não, quem vai definir isso, quem decide isso por nós é o Senhor. Ele não vai dar nenhuma medida da qual nós não possamos suportar, mas Ele vai dar a medida da qual nós possamos invocar a Ele para que venhamos suportar. Você crê nisso? Mesmo que você perca tudo, fica tudo embolado, aquela montanha gigante, você não está conseguindo mais suportar o peso daquela situação, da cobrança. Eu trabalhei em banco há muitos anos atrás e trabalhei em 4, 5 setores do banco. E teve um setor que era um setor que chamava compensação. Hoje eu acho que já nem sei mais como é que chama esse setor, não tenho ideia. Esse setor, a gente recolhia tudo que o caixa do banco recebia, tudo que ele recebia de cheque, tudo que ele recebia de documentos, tanto de arrecadação quanto de boletos de pagamento. Tinha uma distribuição de pagamentos ali. Então a gente era o setor de compensação. Então a gente tinha que somar todos os cheques, tinha que somar os documentos e mandar para os setores específicos da compensação, que virava compensação na madrugada. Esse setor, ele tinha um telefone, na época era aquele telefone de discar ainda, né, que ficava trim, trim, sabe, lembra? Ninguém lembra? Ah, ainda bem, tem eu e mais uns 20 aí, graças a Deus. E chegou uma fase que eu não aguentava, eu não conseguia mais ouvir o barulho do telefone tocar. Sabe um desenho do Pica-Pau, que tem um senhorzinho no Pica-Pau, quando ele ouve um barulho do sino, ele fica tremendo tudo? Já assistiram? Depois esse negócio passou para o Pica-Pau? Já assistiram esse desenho? Sim ou não? Vocês conhecem o Pica-Pau? Eu estava tipo esse desenho. Eu ouvi o barulho do telefone, eu já ficava meio chacoalhando, meu coração palpitava, dava tremedeira. Mas eu via um monte de cheque para somar, um monte de documento para somar, um monte de serviço, aquilo não me abalava.
mas quando o telefone tocava, era um negócio que subia até um calor, assim, eu não conseguia nem ficar na sala. Eu tinha que sair, tomar um café, tomar uma água, para aprender a lidar com aquilo, porque o telefone tocava o dia inteiro, gente, vocês não têm noção. Porque é um setor que as pessoas precisavam saber se o cheque ia ser compensado rápido, se tal boleto foi pago. Então era uma loucura. E ao mesmo tempo existia uma competição entre os 7, 8 funcionários ali, porque a gente tinha uma competição interna de quem somava mais rápido, de quem tinha o dedilhado mais rápido, de quem fazia tudo mais rápido, né? Se fosse para competir no dedilhado do violão, naquela época lá, eu tinha um dedilhado mais rápido que o Arthur aqui, tocando violão. E, no entanto, que deu até tendinite. Não tinha um no setor que não tinha tendinite. Mas é um negócio que quando você entra nesse nível de estresse, nesse limite, cada pessoa, né, conhece os seus limites aí. Algumas entram em outras crises que precisam até tomar remédios, enfim. Outros precisam realmente se esconder, até mesmo tirar férias, ou trabalhar até a mais para poder lidar com aquilo que rompeu os seus limites e ter que acertar, ter que pagar. Mas a gente precisa aprender o quê? Que dentro desses limites que ultrapassamos e ficamos numa situação desconfortável, que às vezes precisamos tomar decisões desagradáveis para poder consertar, às vezes a gente tem que enfrentar algumas coisas que não é do bom agrado, mas isso revela o quanto nós somos limitados, como eu disse aqui, isso descortina o quanto nós precisamos melhorar para nós mesmos e o quanto nós precisamos morrer para Jesus. Então, se ainda há um pavio curto em você, em alguma área, é porque algo ainda está vivo dentro de você, e que o Senhor hoje está falando assim: eu quero ampliar esse limite, eu preciso tirar um pouquinho mais dessa carnalidade que está aí nas suas emoções. Então, quando nós encontramos limites, a gente tem que olhar com um outro ângulo e falar: poxa, que bom que eu cheguei aqui, porque aqui eu estou encontrando algo que eu preciso melhorar para ficar mais perto de Jesus, para me aproximar mais próximo do Espírito Santo, porque através do seu poder que é infinito, Ele vai me sustentar, Ele vai me alimentar, Ele vai me corrigir, eu vou ser moldado, eu vou ser transformado, amém? Mas como eu posso ser sustentado pela infinidade de Deus? Como que eu vou mudar tudo isso? Primeiro passo, reconhecer que eu tenho limites. Eu preciso enxergar minha fragilidade. Eu preciso chegar a esse ponto aonde estão os meus limites. Eu preciso enxergar até onde eu consigo ir sem me estressar, sem ali ficar irritado, sem perder o controle, sem desistir, sem abandonar, porque muitas pessoas chegam nos seus limites e abandonam tudo e não fecham os ciclos. Então, quando nossas forças se esgotam, a gente apresenta o quê? A nossa fragilidade, a nossa pequenez diante de Deus. Nós não temos mais que se preocupar com o que vão achar, o que vão pensar, ou o que vão querer de nós. Eu preciso reconhecer essa minha fragilidade e me apresentar, ou apresentar essa fragilidade, essa pequenez diante de Deus. Para que nós não venhamos, através das reações, e essas reações, quando a gente está no extremo do limite, elas podem nos levar a algumas ações, e com isso a gente pode tomar algumas decisões inconsequentes. Tomar decisão no meio da pressão, em situações difíceis, eu não te aconselho. Se você está na pressão, se muita coisa está acontecendo, você não está no seu estado bom, você não está na paz do Espírito, se acalma, espera um pouco, vai orar, vai adorar, vai buscar a presença do Pai, para depois você tomar sua decisão, sendo ela fácil ou sendo difícil. Evite falar, evite reclamar, evite
olhar o que está desabando, mas olhe para aquilo que Deus pode te revelar e te mostrar naquilo que está desabando. Dentro dessas pressões, é muito fácil a gente abandonar as coisas. É muito fácil a gente abandonar até mesmo as nossas responsabilidades pessoais que temos e até mesmo ministeriais. Quando os nossos limites são expostos, se nós não buscarmos a face do Senhor, a nossa carnalidade ela vai nos conduzir literalmente a não reconhecer o limite. Você vai enxergar o seu limite, você sabe que você precisa reconhecer e mudar e ali buscar uma alteração através do Espírito de Deus, mas se não houver a sensibilidade, se você não confrontar essa fraqueza, não buscar a correção do orgulho, da vaidade, isso pode não só te colocar a uma exposição, mas isso pode também chegar ao coração, pode trazer uma fragilidade ao seu coração, e isso vai te distanciar mais ainda das correções. Estão comigo? Mas quando eu reconheço, eu permito Deus reparar aquilo que precisa ser reparado, mesmo diante da montanha, como Davi colocou ali, e ao invés de eu ficar paralisado, ao invés de eu não contribuir para que eu possa melhorar aquela situação, ao invés de eu não dar continuidade no que Deus pode fazer, eu posso reconhecer de que forma? Olhando para Cristo, olhando para a cruz, reconhecendo que só Ele pode trazer a solução, porque Ele é maior que qualquer montanha, Ele é maior que qualquer problema, Ele é maior que qualquer desafio, qualquer medo, qualquer insegurança. Olhe para Jesus e não para aquilo que está te afrontando dentro do seu natural. E quando e como eu posso experimentar a magnitude do Senhor? Quando eu reconheço que o poder de Deus ele é ilimitado. Quando eu reconheço que o poder de Deus ele é ilimitado, dentro daquilo que eu sou limitado, eu reconheci a minha fragilidade e reconheci a magnitude do Pai. Salmo 121, versículo de 2 a 6, abre comigo aí. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, nem o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. Veja que esse versículo, ele vem logo depois da pergunta que Davi fez para o Senhor lá no versículo 1. Davi, ele faz uma pergunta para o Senhor. Davi, ele coloca para Deus, tipo, da onde vai vir o meu socorro? Mas quando você começa a falar com o Senhor, quando você começa a entronizar o Senhor, quando você começa a entrar na presença do Espírito Santo, você vai ser conduzido por quem? Pelo Espírito de Deus. Então rapidamente no versículo 2, Davi já começa a trazer a resposta para ele mesmo. O Espírito de Deus já toma a vida dele ali. Então a gente vê que após Davi fazer uma pergunta, após o salmista a começar a questionar algo que estava na frente dele, que ele via como algo impossível, ele começa a trazer várias respostas direcionadas para ele mesmo, ou seja, até para nós agora. São várias respostas, são várias estratégias, aonde ele reconhece que Deus é finito, reconhece que Deus é poderoso e que Ele está acima de todas as coisas. Então o Espírito de Deus toma a vida dele, o Espírito de Deus
conduza a boca dele a falar assim: fica tranquilo, foi eu quem fiz os céus e a terra. Não fica aí dando bobeira. Fica tranquilo que eu não vou permitir que os teus pés vacilem. Ele vai guardar a tua fé, Ele vai guardar o teu coração. Ele não vai estar distraído. Ele vai estar te guardando, vai estar te protegendo, não vai dormir. Porque Ele assombra a nossa direita. Sempre vai ter uma sombrinha para você ficar aqui, para a direita, para você desviar de qualquer situação que o inimigo queira agir contra a tua vida, seja no período da manhã, do dia, da noite e da madrugada. O Senhor, Ele estará atento quando você clamar, quando você chamar, quando você reconhecer o poder ilimitado que Ele tem disponível para a sua vida. Entenda que também não haverá limites para o poder dele ser distribuído sobre você, para o poder dele se manifestar em nossas vidas. Você crê nisso? Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quem tem promessas aqui? Então não há impossível para o Senhor. O que eu preciso fazer é só conduzir, continuar, prosseguir. Quando nós assumimos que somos limitados diante do Senhor e reconhecemos a sua infinidade, que Ele é eterno, quando nós reconhecemos isso para o mundo, quando nós denunciamos isso, porque quando você busca a presença de Deus, você está denunciando a tua fraqueza, mas você está anunciando para o mundo espiritual o Deus da eternidade, o Deus todo-poderoso. Então o próprio mundo espiritual, Satanás e seus demônios vão olhar para você e vão falar: opa, peraí, ali não vai dar para continuar não, porque ele tem um poder, há um Senhor sobre a vida dele, ele tem relacionamento com Deus. Então o que a gente mandar ali, o que a gente colocar ali, não vai acontecer, porque ele está debaixo da palavra, ele crê, ele acredita nas promessas. Então quando nós cremos nisso, nós vamos muito além daquilo que está na nossa frente, tentando nos impedir de caminhar, de avançar. Porque pela fé, você consegue enxergar através da montanha. Pela fé, você consegue ter a presença do Senhor, que Ele vai te acalmar, Ele vai se manifestar, e aí você sabe que de alguma forma, Ele vai te colocar debaixo da sombra, e Ele vai te levar para o melhor caminho, por causa do seu amor e do seu poder pela sua vida. Efésios 3:19 e 20 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Mais uma vez, quando a gente reconhece a nossa limitação, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, você pode estar com dor, você pode estar doente, você pode estar com febre, você pode estar cansado, você pode estar morrendo de fome, você vai mostrar a tua fragilidade, você vai derramar ali diante do Senhor as tuas perdas, mas você vai receber essa paz, você vai receber o poder dEle. É um poder que excede todo entendimento, ou seja, é uma unção, é um poder que humanamente a gente não vai conseguir entender, e nem precisa entender, é só viver, é só buscar a presença dEle e passar a viver, desfrutar disso que a palavra está aqui nos garantindo. Porque quando nós entramos nesse exceder do entendimento sobrenatural, nós vamos ser tomados pela plenitude dEle. Quando nós entramos nessa unção da plenitude, a gente entra no infinito, que é o poder dEle operando em nossas vidas. 2 Coríntios 12, versículo 7. Estão comigo, igreja? Está ampliando os limites aí?
para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, apóstolo Paulo falando, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo, ele está no limite físico. Existem vários estudos tentando revelar qual era esse espinho na carne dele, mas um que é mais forte diz que é como se fosse um problema na visão, tipo um glaucoma, alguma coisa assim. Então a gente vê que ele estava com dificuldade de continuar o que ele tinha que fazer. E ele percebe que Satanás começou ali a trabalhar na mente dele, no coração dele. E ele começa a clamar a Deus. Deus me cura. Deus tira isso de mim. Eu não estou conseguindo mais conduzir a minha vida desse jeito. Está atrapalhando o meu chamado. Imagina, ele clamando a Deus, tantas pessoas que ele foi usado para abençoar. Ele clamando a Deus e Deus fala assim, não, eu não vou te curar. Foi praticamente o que Deus falou aqui para ele assim, ó. Só a minha graça te basta, eu não preciso te curar. Porque nisso aqui, nesse texto, a gente entende que se talvez ele fosse curado, talvez o coração dele pudesse ali se ensoberbecer. Só que como que nós somos aperfeiçoados na fraqueza? Conforme está no versículo aqui. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí na sequência, de boa vontade, pois mais me gloriareis nas fraquezas. Ou seja, essa fraqueza, ela tem que estar se rendendo ao Senhor, tem que estar se rendendo aos pés de Jesus. É o que Paulo fez aqui. Falou, poxa Deus, dá um jeito aí, tanta gente sendo curada, tanto milagre acontecendo, teu poder se manifestando, já me livrou de tanta coisa, me livra desse espinho aqui, o diabo está me apertando minha mente aqui, está barril dobrado, não estou conseguindo, como é que eu vou continuar? Deus falou assim, minha graça te basta. Quem tem relacionamento com Deus, não vai falar, pô Deus, precisava me dar uma resposta assim, você poderia ter sido mais legalzinho, tipo, feito um cafuné antes, me abraçar, né? Mas não, já vem na lata, minha graça te basta, segue aí, vai embora, segue a vida, pega seu banquinho e vai embora. Não, mas Paulo ele pega isso como um combustível, ele pega isso como uma arma, ele usou isso para que ele pudesse entender como Deus estava olhando, como Deus o enxergava, como que Deus precisava que ele fosse. Estão comigo? Não estou falando aqui para ninguém que você tem que ficar doente o resto da vida, mas Paulo aqui ele teve uma experiência dentro disso. A gente precisa buscar sempre a presença de Deus para até ouvir a voz do Senhor, para entender o que está acontecendo, porque às vezes o inimigo ele fica ali atrapalhando, aborrecendo, te humilhando, te atrapalhando, te impedindo, tentando te amarrar, tentando te oprimir. Mas aí você vai, ora, clama ao Senhor, o Senhor vem e dá a resposta, aí o inimigo perde a força, te curando ou não te curando, trazendo a solução ou não trazendo a solução. Por quê? Porque você tem a revelação. Paulo teve a revelação, a minha graça te basta. Opa, peraí, peguei, estou na graça. Deus me respondeu, se a graça do Senhor me basta, a hora que eu morrer eu estou no céu, pronto, Deus respondeu para ele. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade.
por mais me gloriarei nas fraquezas. Quando nós entramos nesse nível, o poder de Cristo repousa sobre nós. Está na sequência do versículo aí. Então Paulo, ele conhece um limite físico, ele entra numa condição onde ele fala, minha carne está gritando, Deus, eu não estou suportando. Aí ele vive esses limites físicos, que ele começa a ter uma luta na mente, mas para ele não ficar paralisado, ele clama o poder do Senhor, e ali ele conclui essa fase, ele passa dessa situação, porque Deus, ele respondeu. A partir daí, quando Deus ele traz as respostas, e nós conhecemos os nossos limites, e somos tratados, somos curados, esses nossos limites, eles vão ser ampliados, porque você não vai mais caminhar nos seus limites, você vai começar a caminhar de mão dada com o Senhor, nos limites que são ilimitados do Senhor, porque é Ele que vai conduzir, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai capacitar, é Ele que vai trazer a munição, é Ele que vai trazer a palavra, é Ele que vai trazer a revelação. Então os seus limites, eles vão se tornar passarelas para o poder do Senhor se manifestar em você. Estão comigo? Paulo, ele descobriu isso porque ele insistiu. Não desista. Não desista, insista. Ele insistiu, ultrapassou seus limites naturais e conheceu o poder ilimitado do Pai. Descobriu que durante a fraqueza, a fragilidade, que a gente é aperfeiçoado, nós somos glorificados pelo poder de Deus que está sobre nós. Estar fraco com Deus é a oportunidade da manifestação dEle, do poder dEle agir em nós e nos colocar como pessoas aqui na terra, sacerdotes aqui na terra, fortalecidos no Espírito. Deus, ele colocou o homem lá no jardim do Éden. Deus, na verdade, ele formou ali, e a sua função era cuidar, cultivar do Éden. Adão ali, ele tinha funções ali, mas Deus deu a liberdade para ele comer qualquer coisa lá, menos de uma árvore. Ele tinha liberdade, ele tinha limites. Ele tinha um limite de liberdade para comer qualquer fruta, quantas frutas, em qualquer lugar. Mas ele também tinha um outro limite, que ele não podia comer de uma árvore, que essa trazia o conhecimento do bem e do mal, aonde ele morreria espiritualmente. O mundo começou com limites, com regras, com normas. Por que para nós não seríamos diferentes também? Por que nós não vamos ter normas, regras? Porque a gente também não vai ter limites? Que a gente precisa aprender a andar, a caminhar, porque quando a gente obedece às ordens, os limites do Senhor, a direção do Pai, a gente vai viver o melhor. Só que desde o começo, ordens, direção, obedecer, limites, sempre foi um desafio para o ser humano. Mas esse desafio, ele só cresce quando realmente a gente não encontra os limites que Deus dá a liberdade. Estão comigo? Adão deixou de olhar para os espaços que ele tinha liberdade. Ele deixou de aproveitar da onde ele tinha liberdade, da onde ele não tinha limite, para querer aproveitar onde ele era limitado. Deus trouxe orientações. Não tenho dúvida que Deus também não colocou alguns limites, algumas normas para você, para que você possa realmente encontrar um caminho, um percurso, onde você venha ter esse relacionamento mais apurado com Ele. Também não tenho dúvida que nessa noite Ele também trouxe muita luz ao seu coração, para que você possa retornar algumas léguas aí e aproveitar aonde Ele te colocou na liberdade. Qualquer um de nós temos limites,
dentro de casa, dependendo de como foi seu pai, sua mãe, houve algumas regras mais apuradas, para outros menos. Na empresa que você trabalha, você tem que prestar conta, tem limite, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem que dar respostas. Dentro da igreja, ministerialmente, também não é diferente. Você, como pai, coloca limites para os filhos, para eles também não ficar em cima da sua cabeça, fazer o que eles quiserem. Tudo nós caminhamos dessa forma. Nós aprendemos dentro das regras, dentro dos limites, como falar, como se comportar, que tipo de roupa a gente coloca para ir para determinado lugar. Tudo funciona dessa forma. Só que quando você respeita esses limites, você aprende a liberdade dentro dos limites. Não só indo para uma linha espiritual, mas para a vida. Busque aproveitar, dentro dos limites, qual é a liberdade que você tem. E aproveite o que você tem liberdade para usufruir. O homem tem essa tendência de querer passar os seus limites, ou até mesmo o limite de outros, para querer fazer algo que beneficie a si próprio. Mas a gente tem que lutar contra isso, lutar contra essa natureza pecaminosa, porque quando a gente dá legalidade para isso, a gente começa a se achar até mesmo um Deus, e achando que tudo a gente pode fazer, que tudo é a gente que está no controle, e aí a gente vai acabar realmente entrando nos limites, onde vai se perder o controle, e nada vai se estabelecer de forma eterna, porque Deus ele coloca limites para nós aproveitarmos a liberdade dentro desses limites, porque nós estamos nos preparando para a eternidade. Dentro da palavra, dentro do reino, o Senhor ele estabelecendo suas normas, suas leis. A gente sabe que quando a gente erra, a gente vai sofrer consequências perante a lei de homens, perante a lei de Deus. E quando a gente permanece no erro, ultrapassando todos os limites, Deus, ele não vai permitir ninguém ir para o céu se não houver correção. Ele não vai abençoar algumas ações nossas que não estão de acordo com a palavra. Tudo isso tem limite. Então nós temos que pensar tudo que nós vamos fazer, medir as consequências, não reagir na explosão, porque Deus ele sempre vai zelar pela palavra, pela sua palavra, por aquilo que ele já falou, por aquilo que já está escrito. Deus ele não vai negociar, independente de quem somos aqui na terra. Se nós ultrapassarmos os limites que nos afasta da presença dele, a gente não vai conseguir nada diante do Senhor. Mas quando nós assumimos a nossa posição, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo nossos erros, reconhecendo o quanto ele é poderoso, precioso, ele é soberano, aí o Criador começa a colocar as mãos sobre nós, e a gente começa a entrar nessa liberdade que ele pode estabelecer sobre nós, dentro dos limites que a palavra dele nos ensina. Para finalizar, Salmo 121, versículos 7 e 8. Quando reconhecemos a soberania do Senhor, Ele vem e fala:
Davi, ele fez uma pergunta, ele entrou na presença, Deus, ele começou a trazer a direção. E aí no versículo 7 e 8 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. É só ficar debaixo da palavra. O Senhor não está dizendo, vou guardar você só hoje e amanhã. É sempre. É um relacionamento eterno. Não perca o que você construiu diante do Senhor, só porque às vezes os seus limites estão sendo desafiados. Às vezes você está aí, tem um programa que passa às 12 horas, chama Pânico, não sei se vocês assistem, que é engraçado, é um jornal, né? E aí eles têm uma plaquinha lá, são 5, 6 homens que ficam ali falando, e tem uma plaquinha lá, 5 dias sem treta, 10 dias sem treta, 15 dias sem treta, que eles brigam entre eles por causa das informações, cada um dá sua opinião, enfim. E aí, a gente precisa trazer isso para nós. 10 dias sem pecar, 20 dias sem pecar, 5 anos, 10 anos, 30 anos, na eternidade. Temos que ir nesse foco, a gente não pode negociar. Não é porque meus limites estão sendo testados que eu vou chutar o balde, que eu vou pisar o pé na jaca. Eu tenho que romper essa fase de qualquer situação, eu perder a presença de Deus, eu negociar o que Deus tem para mim. Eu tenho que ultrapassar o limite natural e trazer o ilimitado de Deus dentro do meu limite natural. Porque a palavra dele está dizendo que Ele nos guarda de todo mal, Ele nos livra do mal, Ele guarda a minha alma, Ele vai guardar a entrada e a saída sempre. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Talvez você possa estar como Davi nesse momento, questionando o tamanho das montanhas ou da montanha que está na sua frente. Talvez você não consiga estar enxergando mais o outro lado, porque você pode estar esgotado, pode estar cansado, já há tanto tempo vivendo as mesmas coisas. Quando parece que vai mudar, desmorona tudo de novo e você se fragiliza. Vai perdendo a fé, vai perdendo a confiança, vai perdendo a esperança, a bateria começa a acabar. Seus ânimos são tomados por pensamentos que dá vontade de abandonar tudo mesmo. Talvez por algum momento você tinha limites que Deus ele te deu total liberdade, como deu para Adão. E aí você foi olhar para um lugar que não era para olhar, que não era para conhecer, que não era para fazer. E aquilo te trouxe consequências pesadas. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje para a gente viver os nossos limites com Ele, para você colocar sua fragilidade diante dEle. É uma doença? É uma questão que está no seu coração? É algo que aconteceu na sua infância, que você carrega até hoje? É um problema no trabalho? É o trabalho? É a falta de emprego que tem te deixado num limite? São 3, 4, 5 coisas que tem colocado várias questões do seu coração, de você talvez até em alguns momentos duvidar, colocar a fé no xeque-mate. Busque ao Senhor como Davi fez.
Da mesma forma que Davi questionou, buscando a presença de Deus, da mesma forma a boca dele foi usada para trazer a resposta de Deus. E o Senhor, Ele quer fazer isso nessa noite. Olha para os seus montes, busca o Senhor, porque é dali mesmo que vai vir o seu socorro. Apresente tua fraqueza, apresente seus limites. O Senhor vai trazer a liberdade no Espírito sobre você. E aí você vai começar a andar dentro dos seus limites, num plano ilimitado, junto com a presença do Pai. O Espírito do Senhor está passeando aqui nesse momento. O Espírito do Senhor, Ele já está tocando alguns corações, algumas mentes, já está quebrantando. Deixa Ele continuar fazendo. Ele está te tocando, ninguém precisa nem tocar você. O próprio Senhor, Ele está falando com você. Ele está desconstruindo, está desmistificando. Ele está mostrando para você que Ele é o teu Senhor, que Ele é o Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E não há outro jeito, não há outra forma. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, Ele está aqui hoje para dizer que Ele te ama, que Ele te perdoa. Que quando você reconhecer tua fragilidade, você conhecer os teus erros, os teus pecados, Ele vai te limpar, vai te purificar, porque Ele permitiu que o Filho dele, Jesus Cristo, morresse ali na cruz para isso, para que você pudesse receber o perdão, para que você fosse remido, fosse lavado, fosse santificado, para que hoje você pudesse falar com Deus e Ele te responder, para que você possa falar com o Senhor, experimentar a magnitude dEle, não ficar mais paralisado, não ficar mais paralisada, e desfrutar do poder ilimitado do Pai. Espírito Santo de Deus, peço que Tu venha sobre cada uma dessas vidas nesse momento. Vem e começa a abraçar, Senhor. Abraça cada um dos Teus filhos e filhas, que eles possam sentir o Teu amor e a Tua presença nesse momento. Que tudo aquilo que estava levando a eles a um certo limite natural, o Teu abraço vem e encobre todas essas montanhas que impediam eles enxergarem que o Senhor está com eles. Que seja derramado o Teu amor, que seja derramado o Teu amor. Abre o teu coração, deixa o amor do Senhor te tocar. Senhor está comigo. Não temerei se o Senhor está comigo. De noite ou de dia, entrada ou na saída, eu sei que a Tua destra sempre me guardará. De noite ou de dia, na entrada ou na saída, eu sei que a Tua destra sempre me guardará. Rocha inabalável, socorro bem presente, eu olho para os montes, no alto estás, rocha inabalável, socorro bem presente, eu olho para os montes, no alto tu estás. Se coloque de pé. Declare comigo. Senhor, nessa noite, eu não temerei mais, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu socorro. É o socorro que vem do alto céu. E alcança a minha vida. E não permitirá
não permitirá que os meus pés venham vacilar, porque o Senhor me guarda que o Senhor me guarda e não dorme. dorme. O Senhor é quem me protege, O Senhor é quem me protege. e eu me coloco debaixo da tua sombra. Eu me coloco debaixo da tua sombra. Não haverá mais Não haverá mais inimigos inimigos que venham me abater, que venham me abater. porque o Senhor Porque o Senhor é o Deus do impossível, Deus do e impossível. todas as tuas promessas Todas as suas vão promessas se cumprir sobre a minha vida, vão se cumprir sobre a minha vida. porque eu reconheço Porque eu reconheço o amor de Cristo o amor de Cristo sobre mim, sobre mim, que excede todo entendimento humano, excede todo entendimento humano, para que eu possa ser tomado para que eu possa ser tomado pelo poder pelo poder e a plenitude do Senhor, e a plenitude do Senhor. porque o Senhor irá fazer Porque o Senhor irá fazer infinitamente mais infinitamente mais do que eu já pedi do que eu já pedi, ou do que eu já pensei, do que eu já pensei. porque o seu poder Que o seu poder tem toda a liberdade tem toda a de liberdade se manifestar em minha vida. de se manifestar na minha Eu entrego os meus limites vida. Eu entrego os meus diante do Senhor, diante do Senhor, para que o Senhor possa ajustar para que o Senhor possa ajustar o teu poder e a tua unção o teu poder e a tua unção ilimitada sobre mim. ilimitada sobre mim. Eu reconheço Eu reconheço que Jesus que Cristo Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. e o meu Salvador. Uma salva de palmas a Jesus. Declare assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Antes de eu dar a bênção apostólica, não deixe de seguir nossas redes sociais. Nós temos também nossos irmãos aqui que estão com essa prancheta. Você que veio pela primeira vez, você que é visitante, nos dê a oportunidade de nós conhecermos um pouco mais você, orar pela sua vida e passar a programação da igreja. Elas vão estar ali na porta no final e nos dê essa oportunidade passando um contato seu. Amém? Levante sua mão direita, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo permaneça sobre você, que essa palavra seja algo que venha transformar, mudar, algo sobrenatural em tua vida, para que através da sua vida as pessoas possam conhecer e experimentar o poder ilimitado dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Casais, sábado culto 19 horas e domingo também culto às 18 horas. Deus abençoe.